Hoje eu vou levar vocês para conhecer as famosas ruínas de Teotihuacan, então para saber tudo sobre esse lugar incrível, fica até o final desse vídeo e acompanha aqui comigo. Esse sítio arqueológico fica a mais ou menos uma hora e meia aí da região central aqui da Cidade do México, e você pode chegar lá de carro, de transporte público ou contratar um tour especializado que te leva até lá. A entrada custa 85 pesos mexicanos, que dá cerca de 20, 25 reais, e se você for cidadão ou residente aqui no país, não paga entrada de domingo. Caso você vá de carro, o estacionamento custa 45 pesos, que dá mais ou menos uns 10 reais, e o guia que a gente contratou para nos dar todas as explicações aí sobre o sítio custou 1.200 pesos, mais ou menos 360 reais, mas que a gente dividiu entre o nosso grupo, então o total ficou de 200 pesos por pessoa, que dá aí mais ou menos uns 50 reais. Então no total, a entrada mais o guia turístico ficou 75 reais por pessoa, com acesso aí ao sítio o dia inteiro, ao museu e a todas as explicações dadas por esse guia que a gente contratou. Bom, então sobre o lugar, a cidade foi construída originalmente pelo povo teotihuacano em 200 a.C. e depois ela foi ocupada pelos astecas, que encontraram a cidade aí quando ela já tinha sido abandonada pelo povo anterior. E um pequeno disclaimer aqui é que eu já vou pedindo de antemão desculpa pela pronúncia dessas palavras aí, mas eu tô fazendo o que dá. Essa zona de Teotihuacan é muito conhecida pelas pirâmides, que na verdade não são pirâmides, tá, galera? São zigurates. As pirâmides mesmo, na verdade, seriam aquelas construções que a gente vê lá no Egito, que são aqueles triângulos perfeitos, enquanto que os zigurates são construídos em camadas, então vai sendo construída uma plataforma em cima da outra, e eles não são construídos por inteiro, assim, de uma vez só. Cada plataforma é construída de uma vez e em um espaço de tempo diferente. Não sei se deu pra entender. Enfim, esses lugares são templos que foram construídos para adorar os deuses em quem esses povos acreditavam. E eles eram realmente oferecidos assim como uma forma de homenagem para reforçar essa conexão dos seres humanos com os deuses. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que justamente essas plataformas são construídas uma em cima da outra, então a camada que vem depois cobre a camada anterior. Ou seja, essa camada que vem depois cobre, tampa, esconde, destrói tudo que teria na camada anterior. E isso, né, óbvio que na nossa visão atual soa meio que tipo, ué, todo esse trabalho, todas essas esculturas, todo o tempo demandado aí, os esforços que vocês gastaram para construir uma plataforma, para depois cobrir ela com outra plataforma por cima? Porque assim, gente, só para vocês entenderem, quando a próxima camada, a próxima plataforma é construída, tudo que tinha embaixo é tampado. Não tem um espaço aberto, não tem uma entrada por dentro da pirâmide. São realmente plataformas que são construídas assim, concretamente uma em cima da outra. Então você perde o que tinha na camada anterior. E foi aí que, conversando com o nosso guia sobre isso, ele nos explicou que essas construções eram realmente feitas assim, como verdadeiras homenagens, e que então não faria sentido destruir uma camada para construir a outra. Aquilo que foi construído e foi entregue, foi oferecido para os deuses, tinha que continuar lá, porque senão seria uma ofensa destruir ou, enfim, fazer alguma coisa diferente com aquilo, sabe? Achei interessantíssimo. Bom, a cidade tinha no seu auge 22 quilômetros quadrados de extensão, chegando a abrigar mais ou menos 200 mil habitantes. Gente, sério, vocês têm noção? É muita gente. Então ela foi uma cidade muito importante também porque funcionava como um centro de comércio aí para várias outras civilizações, então era um ponto de encontro mesmo. Os arqueólogos que reconstruíram as pirâmides e os principais altares ali, que estudam essa cidade até hoje, acreditam que a cidade não foi cinza, como a gente vê aí depois dessa reconstrução, mas que ela era toda pintada e decorada. Então algumas fotos que vocês viram aí no começo do vídeo dão uma ideia de como isso deveria ser aí naquela época. Outra curiosidade é que o espaço já foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E com isso, pelo que eu entendi, o país recebe aí uma contribuição anual para manter e para preservar o local, mas que obviamente não é suficiente porque é uma área muito grande. E claro, porque estamos falando aqui de países da América Latina que são países subdesenvolvidos e que não têm recursos suficientes para destinar para essa parte de história e cultura. Ainda mais quando a gente fala de México, gente, onde tem muita coisa histórica e cultural a ser preservada. É um país que tem
muitas raízes, que tem muita coisa para ser descoberta e muita coisa para ser preservada. Então é uma coisa que na verdade acaba sendo até um pouco triste, porque a gente não sabe quanto tempo essa área vai durar da forma como ela é hoje e quanto tempo ela ainda vai ficar disponível assim para visitação, né? Ainda nesse tema da preservação, hoje em dia não se pode mais subir nas pirâmides do Sol e da Lua, que são as maiores aí, as principais atrações. A pirâmide do Sol tem 65 metros de altura e a da Lua, se eu não me engano, 35 ou 45. Até pouco tempo atrás, antes da pandemia começar, as subidas ainda eram permitidas, mas com a pandemia, eles fecharam para visitação para evitar as aglomerações no topo das pirâmides e notaram o quanto isso podia preservar as pirâmides, por isso as visitações até os topos não retornaram ainda. De toda forma, você ainda pode subir até o Templo de la Serpiente Emplumada e caso você queira ver a vista e não seja tão medroso quanto eu, aí na área ainda rolam os passeios de balão. Bom, bem ali em frente a uma das entradas também funciona o restaurante La Gruta, que é bem famoso por aqui também por ter essa estética rústica aí, já que ele funciona realmente dentro da gruta. Eles servem comida mexicana raiz, de origem mesmo, e no final da sua refeição eles ainda te contam uma história de como o povo teotihuacano acreditava que o fogo era capaz de limpar aí as suas más energias, e com isso eles te dão uma vela acesa para que você ofereça aos deuses ali dentro da gruta, limpando essas energias ruins, como fazia esse povo antigamente. O restaurante em si é uma experiência legal, mas eu particularmente achei muito caro pela comida oferecida, então não é a minha experiência favorita. Mas valeu por ter saído dali acreditando que eu tinha tirado ali toda a uruca que me acompanhou pelas últimas semanas. Voltando ao sítio, como eu já comentei, o ingresso que você compra também dá acesso ao Museu de História, que apesar de pequenininho é super interessante. Além de expor aí vários itens encontrados durante as escavações do lugar, o museu ainda traça assim uma linha cronológica contando toda a história da cidade e dos povos que habitaram o lugar. É bem interessante ver um pouquinho de tudo, mas o que mais me impressionou foi ver a maquete reproduzindo o tamanho da cidade ali no seu ápice. E assim, gente, fica aqui a minha dica: quando vocês forem a museus, leiam todas as plaquinhas informativas, porque isso vai render tanta história, tanto conhecimento, que é uma coisa assim incrível. Não tem nada que eu ame mais do que isso. A última diquinha que eu vou dar aqui pra vocês também é de chegar cedo no lugar, porque ele lota bastante, principalmente se for de final de semana. Então o sítio abre às 9h, eu recomendo que você chegue até um pouquinho antes para conseguir parar seu carro, comprar seu ingresso e entrar com tranquilidade, sem estresse algum. No mais, eu acho que esse é um passeio obrigatório para você que visita aqui a Cidade do México. É realmente fascinante, muito interessante pela história, pela cultura, por esse contato aí com essas civilizações mais antigas que moldaram o que a gente é hoje. E além de tudo, todo lugar é belíssimo, lindíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de acompanhar as nossas aventuras por aqui. Um beijo e até o próximo vlog.